Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um podcast, ainda falando sobre vigas, né? No podcast, nós falamos sobre dimensionamento, né, com base nas tensões normais, ou seja, com base no momento fletor. Fazer uma recapitulação bem rapidinha aqui para vocês lembrarem, né? Quando a gente tem elemento linear, nós temos dois tipos de situação, né, básica. Ou eu tenho um elemento trabalhando com tensões normais predominantemente oriundas da força normal, ou eu tenho um elemento linear trabalhando com tensão normal predominantemente oriundo do momento fletor. E nesse caso, então, eu estou falando de vigas, né? No caso da tensão normal predominante é oriunda do esforço normal de compressão, a gente está falando do elemento pilar, tá bom? Veja só, como eu comentei no último podcast sobre o dimensionamento de vigas submetidas às tensões normais, ou seja, falando sobre o momento fletor, né? E eu comentei também que a gente tem alguns domínios de deformação, onde a gente faz uma relação das deformações do concreto e do aço, conforme eu vou ampliando os meus valores de esforços da minha peça, né? Aqui eu vou fazer um recorte, nós vamos falar aí do domínio 2 até o domínio 4, onde eu tenho as minhas peças fletidas, que é o caso específico de vigas, né? Para as vigas mais comuns aí, a grande quantidade de vigas que a gente dimensiona, que está nos nossos elementos das nossas construções civis, principalmente das edificações. E o nosso foco principal hoje é falar sobre as patologias, né, principalmente as fissuras oriundas do momento fletor nesses três estágios, ou seja, no domínio 2, no domínio 3 e o que pode acontecer no domínio 4, né? Vamos lá, então, pessoal. Quando eu estou no domínio 2, eu tenho uma peça, em geral, uma peça com uma seção transversal bastante elevada em relação ao esforço atuante, ao momento fletor atuante. Isso leva a uma taxa de armadura mais baixa, menor, né? Bom, aí, voltando a esse assunto para a questão das fissuras e das patologias, como é que pode vir a acontecer essas fissuras? Como que eu identifico que essas fissuras são oriundas do momento fletor? Bom, em geral, as fissuras de uma viga devido ao momento fletor, elas ocorrem na zona tracionada. Vamos imaginar aqui uma viga isostática, que é mais simples de entender. Uma viga isostática, então tem toda a face inferior da viga tracionada, imaginando que o carregamento seja aplicado, seja vertical de cima para baixo, né? Então eu tenho uma viga na horizontal, um carregamento vertical de cima para baixo, então eu tenho a face de cima da minha viga comprimida e a face inferior tracionada. Então, o que começa a acontecer? Eu lembro só para lembrar que no domínio 2, eu tenho o concreto ainda, a parte comprimida do concreto está com deformação a partir de 0 até chegar a 3,5 por mil, ou seja, minha peça ainda não está em estado de plastificação, a zona comprimida não está. Mas o aço, por sua vez, já atingiu o estado limite, dado por norma, que é 10 por mil, a sua deformação. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma viga, teoricamente, dimensionada no domínio 2, imaginando que a armadura esteja correta, mas, de fato, a armadura colocada na viga em trabalho foi, por exemplo, inferior àquela calculada, vamos imaginar que eu calculei de 1,5 centímetro quadrado e, por algum motivo, foi executado com 1 centímetro quadrado, ao invés de duas barras de 10 milímetros, por exemplo, onde dá aí quase 1,6, né, de armadura, foi colocado duas de 8, por exemplo, não engano, alguma coisa do tipo. Então, eu estou com 1 centímetro quadrado. Então, o que vai acontecer? Essa peça, por falta de armadura, vai começar a ter uma deformação bastante grande, as fissuras começam a aumentar da região central dessa viga, que teoricamente é uma fissura na vertical, conforme vai caminhando para os apoios, essa fissura vai começando a ficar inclinada e vai abrindo conforme a maior deformação da peça, chegando aí a inclinação perto dos apoios por volta dos 30 graus, tá? 30, 35 graus, conforme preconiza a própria norma, né? Quando a gente vai dimensionar as tensões desse cisalhamento, admite aí ângulos da biela de 30 a 45 graus, depende aí dos dois tipos de dimensionamento que a gente está fazendo, né? Modelo 1 ou modelo 2. Mas, enfim, no domínio 2, o meu carregamento está atuando na peça, minha peça está com pouca armadura, vai começar a deformar demais essa armadura, além dos 10 por mil, essa peça começa a fletir demais, fissura ela inteirinha, até chegar à ruptura. Então, nessa fase,
é bem perceptível que pode acontecer, né? É uma ruptura à flexão, devido ao momento fletor, devido à ausência de armadura, ou seja, eu estou com uma armadura menor que aquela que necessitava na minha estrutura. Então, a peça começa a deformar demais e as fissuras começam a ser bem visíveis, e a peça apresenta uma flecha bastante elevada, até que essa armadura parou de escoar e chega à ruptura física, né? E aí a sua peça vai à ruína, tá certo? Ou permanece uma deformação muito elevada, de tal maneira que ela está inutilizada para a prática, tá? Bem, então, nesse caso, eu percebo fissuras bastante acentuadas, né? Partindo do meio, né? As maiores fissuras, até chegar no apoio com fissuras menores, mas todas elas inclinando do meio para as extremidades. Beleza, pessoal? Bom, na segunda situação, que seria o domínio 2, eu tenho algo parecido. Porém, eu tenho uma linha neutra um pouquinho mais abaixo, né? Essa linha neutra, ela está acima de 26% da altura útil do D, até num limite teórico de 0,63, ou seja, 63% da altura útil. Mas a norma, para poder deixar uma peça mais dúctil, ou seja, não chegar no limite com o domínio 4, a norma preconiza e fixa essa relação entre a posição da linha neutra e a altura útil da peça em 0,45. Então, nós vamos trabalhar aqui no dimensionamento, nesse comentário, como minha relação, minha posição da linha neutra entre 0,26 ou 26% da altura útil até 45% da altura útil. É nesse patamar de formação que eu tenho de relações, né, entre X, altura útil, e o D, que eu tenho o meu domínio 3, que é um comportamento de formação, né, nesta faixa, tá bom? E nesse caso, também bem parecido com o domínio 2, se uma peça nesse domínio chegar à ruína, também vai apresentar bastante fissuras e bastante deformação, muito parecido com o caso anterior, né? Ou seja, eu tenho, só que a diferença desse caso é que o meu concreto já vai estar classificado, ou seja, eu já atingi o 3,5 por mil e a armadura continua escoando. A armadura está entre 10 por mil de escoamento até aproximadamente 2,1 ou 2,07, né? Que é a deformação limite do aço, para quando o aço começa a entrar no patamar de escoamento, ele atinge a deformação teórica de 2,07, ou aproximadamente 2,1. Então, nessa faixa de deformação do aço, 2,1 por mil até 10 por mil, e o concreto a 3,5 por mil, eu estou no domínio 3. E as características na ruptura, muito parecido com o domínio 2, tá? Agora, não mais por falta de armadura, tá? Também pode ocorrer, mas não mais por falta de armadura, mas sim por escoamento excessivo da armadura, né? Na primeira situação, domínio 2, eu tenho, por exemplo, uma armadura inferior, de tal maneira que a minha peça possa deslocar bastante. Agora, eu tenho aqui um escoamento bastante acentuado, levando também a inutilização parcial ou total da minha peça. Então, fica bem característico, tanto do domínio 2 como do domínio 3, um excesso de deformação na peça, e com isso as fissuras são bastante acentuadas devido à flexão, maiores no meio do vão e aproximadamente na vertical, e conforme eu vou caminhando para os apoios, essa fissura vai diminuindo a sua amplitude na abertura, mas vai inclinando também, tá certo? Enfim, o que caracteriza bem é a deformação excessiva, e claro que todas aquelas fissuras aparecendo, ninguém vai estar muito preocupado se a fissura está mais aberta ou menos aberta, né? A questão é que começou a fissurar demais a peça, começou a ter uma flecha excessiva, além da permitida por norma, a gente tem que ficar preocupado e correr e socorrer essa viga, ou até, né, sair de cima ou sair de baixo dessa estrutura, para que não aconteça nenhum problema. Bom, e para finalizar, pessoal, o domínio 4 é quando é teórico, né, é o estimado pela norma, ou seja, o limite da norma é quando eu estou com minha relação da posição da linha neutra pela altura útil acima de 0,45, tá? Ou seja, eu vou ter aí praticamente minha linha neutra atuando no máximo aí em torno da região central da minha peça, ao longo da altura, tá bom? O que acontece nesse caso, pessoal? Nesse caso, eu tenho, às vezes, bastante armadura, muita armadura, às vezes até mais do que precisa, mas a minha altura da peça ela não é suficiente para gerar uma zona de compressão de tal maneira que a reação de compressão nessa zona comprimida seja suficientemente para equilibrar a reação de tração na armadura. Então, esse concreto ultrapassa, ele começa a esmagar e você começa a ter um esfarinhamento, se eu posso dizer essa palavra, né? Acho que nem existe no dicionário, mas ela começa a se decompor e aí perde toda a região sólida do concreto, de tal maneira que a minha resistência à compressão
reduz demais e a peça perde o equilíbrio. Não consigo fazer o equilíbrio entre a força de compressão na zona comprimida com a força de tração que teoricamente atua no CG da armadura. E aí existe uma ruptura frágil, ou seja, então você não percebe que essa peça está fissurada, ou seja, parecem poucas fissuras da minha peça, pequenos deslocamentos dessa peça, mas quando ocorre o esmagamento do concreto da zona comprimida, a peça rompe de maneira frágil. E como na prática, a gente consegue perceber que isso pode estar acontecendo. Se você começar a escutar alguns barulhos, alguns estralos, principalmente é mais perceptível quando você tem uma laje de piso, que o piso de cima, muitas vezes, começa a estourar, né? Se for cerâmico, começa a estourar, começa a trincar. Então, se a gente estiver atento com isso, você começa a perceber que a zona de compressão está com nível de compressão tão alto que solicita os elementos construtivos em cima, né? A argamassa começa a soltar, de acertamento do piso, o piso começa a soltar, e aí, você, quando você corre embaixo da viga, você percebe que tem pouca fissura. Então, se está tendo barulhos, né, de ruptura de algo, e você não vê fissura numa viga, corre porque sua viga está trabalhando no domínio 4. Pode estar no domínio 4, e isso é uma ruptura frágil. Então, pessoal, a gente tem que ficar bem atento. Para resumir e finalizar esse podcast nosso de forma bem prática, vigas é para trabalhar se ela chegar no estágio avançado em direção, né, no sentido da ruptura, ela tem que aparecer muitas fissuras. E aí você sabe que ela está deformando por escoamento excessivo da armadura. Então, dá tempo de correr e escorar essa peça, por exemplo. Quando você tem uma viga que está fazendo barulho de ruptura, né? Você vê que alguma coisa está rompendo, e você olha na lateral, na face lateral da viga, e você não vê nenhuma fissura, pouquíssimas fissuras no meio do vão, você toma cuidado, porque sua viga pode estar no domínio 4, ou seja, o concreto está rompendo e a sua armadura não está escoando, por isso que a peça não gera deslocamento excessivo. Tá certo, pessoal? Então, são os dois limites, e esse domínio 4 deve ser terminantemente evitado no dimensionamento. Ok, pessoal? Então, é o que eu queria dizer hoje para vocês, é fazer um link, né, da prática em relação ao que nós falamos sobre dimensionamento para as sessões normais, e eu já de antemão, tá bom, pessoal? Então, vão lá, dê um joinha para a gente que ajuda, façam comentários e tentem compartilhar também esse link com os seus amigos para que possa ter mais inscritos no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo podcast.